Eu gostaria de resgatar algumas memórias da literatura espírita, na esperança de que essa literatura possa nos sustentar. Nós vivemos o auge da transição planetária. E já no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que ao contrário do que muitos pensam, é um livro que exalta a missão das nações, e não apenas de uma delas. Humberto de Campos faz um registro que um pouco antes do trabalho gigantesco de Allan Kardec, em todos os países, em todas as nações do mundo, assembleias de trabalhadores da luz se reuniam em cada nação do orbe, inclusive no Brasil. Mas há uma referência a uma assembleia espiritual na nação norte-americana, com a participação dos pais fundadores desta nação, dos intelectuais, artistas, poetas, espiritualistas, escritores, médicos homeopatas, Taylor Kent, o grande homeopata norte-americano, e tantas outras almas, porque é hora de nós pensarmos que a nossa tarefa não é uma tarefa de corpos. O Haroldo nasceu e será velado um dia. Mas o espírito permanece com seu ideal, porque o túmulo não é capaz de calar o ideal. Então, mesmo vindo a morte sobre o nosso corpo, a nossa alma continua nutrindo os ideais. A nossa alma continua ardendo de vontade de prosseguir. E por esta razão nós passamos a integrar uma grande assembleia de espíritos. Alguns mais velhos que nós, porque já estão com Cristo há milênios. Outros que foram se incorporando. Então nós estamos dizendo de uma caravana de luz. Uma grande caravana planetária que serve ao governador espiritual desse planeta. Então, ora a gente reencarna numa área, ora em outra, mas sempre no ideal do progresso espiritual do orbe. E é bom que a gente lembre disso, para que nós não sejamos envolvidos na penumbra dos encarnados. Porque nós encarnados temos uma tendência de avaliar o trabalho espiritual pela sua repercussão no mundo dos encarnados. Então nós podemos, por exemplo, pensar no trabalho do Espiritismo na América do Norte, contando os encarnados que estão laborando no movimento espírita. Mas isso é um grande equívoco. Porque junto a nós está Abraham Lincoln, Thomas Edison, Ralph Emerson e tantos outros. Tantos outros. Até aqueles que falharam nas suas missões de divulgação da espiritualidade e que rogaram pudesse retomar a tarefa. E vão se incorporando a essa grande caravana. Então é importante que pensemos nessa continuidade, porque nós somos espíritos imortais. E talvez aqui eu pontuaria, então, vão ser várias contribuições, né? Mas deixo aqui a minha pequena contribuição de que o primeiro ponto do trabalhador é que ele comece a pensar como um espírito imortal.
que ele não reduza a sua tarefa imaginando que ela se restringe ao que ele é capaz de fazer enquanto está na carne. Porque grandes trabalhos são feitos durante o sono, muitos espíritos são atendidos, uma movimentação enorme que nós não temos ideia. E é bom que seja assim, porque não somos nós que dirigimos. Nós somos os que servem, não os que dirigem. Pensando então como espírito imortal, eu me recordo da parábola das 10 virgens. Uma parábola enigmática. A parábola das 10 virgens fala da cerimônia antiga de casamento em Israel, em que a noiva chamava suas amigas, se preparavam e ficavam em uma casa aguardando o momento em que o noivo se deslocava até a noiva para poder, então, buscar a noiva e consumar o casamento. Mas nessa cerimônia, quem dizia a hora do noivo sair de casa era o pai do noivo. O controle do momento exato da cerimônia, aqui está a graça dessa cerimônia, é que havia um suspense. A noiva, as amigas, chamadas virgens, porque virgem no Novo Testamento não tem essa conotação de sexualidade, é uma palavra que se refere às moças, né? Às jovens, Partenon. Então elas aguardavam e quando o pai do noivo determinava a hora, vinha o amigo do noivo na frente. Ele era o arauto da notícia. E a boa nova que esse amigo dava era: chegou a hora. Eis que o noivo está presente e o casamento vai se consumar. Essa era a prática e Jesus, então, utilizando dessa imagem cotidiana, figurou nessa imagem o grande casamento do planeta Terra com a mensagem do Evangelho. O dia em que a noiva, o planeta, irá receber o noivo, que é o governador espiritual. E o mundo ingressará na regeneração, rumo a novos patamares, a uma nova escala, que é de mundo ditoso. É claro que desse dia e hora, só o Pai sabe o momento exato. Então nós estamos, trabalhadores, na qualidade das amigas da noiva. Esse é o segundo ponto que eu gostaria de realçar. A nossa tarefa é de manter a chama acesa. E olha que não é fácil. Porque a chama dessa candeia, ela é muito peculiar. Diz o benfeitor Emmanuel que uma vela é capaz de vencer metros e metros de escuridão. Mas basta um simples sopro do vento e ela se apaga. A luz de que nós somos portadores e porta-vozes é uma luz valiosíssima. Mas ela exige um combustível, um óleo. Esse óleo é a nossa vida. São todos os nossos recursos.
todos os nossos dons, toda a nossa inteligência, todo o nosso ideal, todos os nossos sentimentos. Quando alguém acende essa candeia e resolve participar desse processo de regeneração da Terra, a sua vida passa por muitos reveses. Por muitos. Porque são tentativas inúmeras de apagar essa chama. O nosso grande trabalho, dirá Emmanuel, nosso maior trabalho será sempre dentro de nós mesmos. Sempre. Manter a chama acesa. E por que manter essa chama acesa? Quando nós examinamos o nascedouro da codificação, então logo Kardec reúne o ensino da espiritualidade superior e reúne com seu talento inigualável, ele também começa a publicação de uma revista. Revista de Estudos Psicológicos. A Revista Espírita. Isso talvez tenha passado despercebido dos contemporâneos. No livro Obras Póstumas, há uma mensagem dirigida a Allan Kardec, em que os espíritos dão a ele as duas balizas que iriam guiar a transição planetária. Não seriam maremotos, não seriam vulcões, não seriam terremotos, porque dizem os espíritos, isso é um fato corriqueiro da estrutura do orbe, e o planeta vai passar por isso periodicamente, até que um dia o Sol se apague, o planeta morre, porque Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Mas lá eles apontam dois aspectos. Que o suicídio iria chegar a um ponto jamais visto na história humana. E que a loucura iria se espalhar de uma forma tão grande que antes mesmo de morrer, as pessoas seriam riscadas do livro da vida. Essa mensagem ficou lá escondida. Não foi dada atenção para ela. Já depois da década de 50, a benfeitora Joana de Ângeles começa então sua série psicológica com muitas críticas, com muita incompreensão. Porque o movimento espírita e os espíritas são cruéis às vezes, né? Um amigo me contou uma coisa, disse que o Chico dizia assim, Deus me proteja dos espíritos, porque dos outros males eu me livro sozinho. Não é? Então houve muita incompreensão. Por que isso? Por que está trazendo esse assunto? E agora eu não consigo. No meu prédio tem suicídio, eu olho para o lado, tem suicídio em tudo quanto é família. Acaba de suicidar o neto de uma grande amiga, filho de uma grande trabalhadora em Dubai. E os suicídios estão se multiplicando nas faculdades de medicina, nas faculdades de direito. Pessoas cada vez mais jovens estão tirando a vida. E qual de nós aqui é capaz de ficar de pé e dizer, não que pensou em suicidar, mas que não deu uma vontade de ser chamado assim e desencarnar?
porque a temperatura da transição planetária vai assumindo um aspecto que tem hora que você para e fala assim, meu Deus, isso aqui não é nem minha casa mesmo. Meu lar é a pátria espiritual. E o suicídio se multiplica. Ao lado dele, o adoecimento mental. Síndrome do pânico, ansiedade, depressão, tristeza, melancolia e um adoecimento sutil, que eu chamo que é uma gripe. É uma gripe, depois ela evolui para uma pneumonia, que é o desalento. Você trabalha, você faz, você cumpre o dever, mas como que um desalento vai tomando conta da sua alma? Um frio, um vento frio vai invadindo por dentro. E nós temos a candeia. Nós temos uma luz que é capaz de manter viva uma pessoa, independente da expiação e da prova que ela esteja passando. Nós temos uma luz que é capaz de manter a integridade emocional e mental de uma pessoa, para que ela não enlouqueça. Qual é então a nossa grande missão? Manter a candeia acesa, custe o que custar. Custe o que custar. Não é? Porque chega um ponto que você tem que tomar uma decisão. Como o Divaldo já tomou, como tantos outros já tomaram. Chega uma hora que você toma uma decisão assim. Não é afronta, não é briga, não é desafio. Você diz assim: se vocês querem apagar a candeia, é preferível me matar. Porque enquanto eu estiver encarnado, vocês podem destruir tudo, mas essa chama vai ficar acesa. Aí as coisas mudam. É um outro patamar de comprometimento. Mas é uma luz. É uma luz. E quando que a gente percebe que é uma luz? Já caminhando para a conclusão. A gente percebe que é uma luz não quando você conta o número de casas espíritas que tem num país ou o número de pessoas que vêm a um evento. A gente percebe que é uma luz, eu peço licença para citar alguns exemplos pessoais, quando eu estou no meu prédio e o vizinho, engenheiro, desencarna num acidente de Brumadinho. E deixando um filhinho de 4 e outro de 6. E não tinha nem achado o corpo ainda. A esposa bate na minha casa e fala assim: pelo amor de Deus, faz uma prece lá em casa. E ela alimentando a expectativa de que ele estivesse encarnado. 3 dias depois do acidente. E quando eu entro na casa, eu olho e vejo o cachorro. Um poodle. O cachorro estava completamente em desalento. Naquela hora eu falei: ele desencarnou. E só o cachorro percebeu. Então ela pegou e disse assim: eu tenho certeza que ele está vivo. Eu falei: eu também. Que ele está vivo, eu tenho certeza. E eu queria que você orasse para que ele fosse encontrado. Imagina.
Então nós demos as mãos e abri uma mensagem, um livrinho que eu peguei lá na hora, livro de mensagem do Emmanuel. Aí está assim: confia em Deus. E era daquelas mensagens, tipo assim, não nutra ilusões. Então eu orei assim: Senhor, que ele seja encontrado. E pensando assim, o corpo